Sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast O Canteiro, um podcast que foi criado para poder gerar conversas em torno da inovação, em torno de tecnologia, de processos que podem ser melhorados, né, otimizados e com inteligência. E não é à toa que a gente está sempre aí convidando pessoas especialistas nos assuntos, né? Então, quem já teve a oportunidade de ver os outros podcasts que nós fizemos aí, todos são autoridades nos assuntos. E hoje não é diferente. A gente trouxe aqui uma dupla de altíssimo nível, né, de conhecimento, uma dupla jurídica, né, que é a Mayra e a Aretusa. São, inclusive, nossas advogadas também, nosso escritório de advocacia, e, enfim, elas são representantes ou são as diretoras do Instituto de Compliance. Me corrija se estiver errado, né? Isso mesmo. Enfim, se apresentem, meninas. Eu sou a Aretusa Araújo, né? Sócia fundadora da Arju e do Instituto de Compliance do Espírito Santo. A gente está desde 2015 aí no mercado da consultoria jurídica preventiva. E na Arju a gente sempre teve uma roupagem de compliance trabalhista. Antes mesmo de se falar em compliance anticorrupção, de programa de integridade, a gente já buscava uma consultoria preventiva para as empresas falando de estar em compliance nas rotinas delas. E aí veio a Lava Jato, a gente foi incorporando compliance na nossa vida mesmo, a equipe se estudou, se certificou, né? As melhores certificações do Brasil a equipe tem. E hoje nós temos o Instituto de Compliance do Espírito Santo para fazer o estudo, a implantação e difundir aí o compliance e a integridade no Espírito Santo. E aí, Mayra? Bom, meu nome é Mayra Regetes Monteiro, eu sou advogada também, sócia, fundadora da Arju e do Instituto de Compliance do Espírito Santo. E só confirmar aqui o que minha sócia falou. Nós viemos aí com essa pegada relacionada ao compliance, justamente por conta dessa atividade que a gente desempenha de forma preventiva e que acabou culminando, né, nesse aprofundamento técnico com relação ao compliance, vindo aí com diversas certificações, LEC, KPMG, ISO 37001, 37301 e por aí vai. Vamos falar bastante sobre isso. Então, assim, a gente que é importante a gente fazer um link, né? Até mesmo com o que nós fazemos, e vocês são as nossas assessoras nesse sentido. A gente presta um serviço voltado para auditoria de documentações, obrigações acessórias, tributárias, trabalhistas, né? Das empresas terceiras que prestam serviço para a indústria. Então a gente tem uma equipe que faz isso através de plataformas, de analistas, inteligência artificial, hoje já tem tudo inserido nisso aí. E o compliance ele está regendo esse processo, né? Muitas empresas chegam para a gente e falam assim, nossa, empresa prestadora de serviço, né, tudo. Nossa, mas por que eu tenho que ter esse monte de documento? É muita eu coisa. Não sabia que era assim. Muita coisa, isso aí. Isso, na verdade, a gente está criando uma linha de qualificação para essas empresas, né? Elas acabam se tornando empresas premium, né? Nesse sentido. Sim. E se qualificam para serem prestadores de serviço, né? O serviço que vocês fazem é muito importante, porque assim, muitos fornecedores das grandes empresas, elas não têm noção da quantidade de documentação e de obrigações que a legislação trabalhista empresarial requer deles. Então, vocês têm aí um checklist, vocês apresentam para eles o mínimo que eles têm que ter para continuar sendo um fornecedor premium dessas empresas. Então, assim, não é à toa que nós somos parceiros, né? O trabalho de vocês é um trabalho de estar em compliance. A MetaX Docs, é isso mesmo? Falei certo? Então, é uma ferramenta que faz toda a diferença na implantação do compliance nas empresas. E hoje eu posso te afirmar, um fornecedor só vai conseguir ser fornecedor de grandes empresas, de grandes indústrias, se estiver em compliance. E, ao mesmo tempo, para o lado das indústrias, a gente leva para uma linha de blindagem de reputação, né? É uma palavra que eu acho que é a da moda nesse momento, né? A gente teve aí casos, por exemplo, das vinícolas lá no Rio Grande do Sul,
que tiveram um grande lá um escândalo envolvendo a questão de trabalho escravo, né? Aquilo poderia ter sido evitado, né, Aretusa? Com certeza, se eles tivessem feito uma pesquisa, o que a gente chama de background check dos prestadores de serviço dele, isso não teria acontecido. Se eles fiscalizassem os fornecedores deles, não teria acontecido. A gente costuma dizer nos nossos treinamentos de programa de integridade que antigamente as empresas estavam preocupadas com reclamações trabalhistas, com dano moral, dano material. Hoje, a preocupação do empresário é o dano reputacional. É aquilo que o mercado, a sociedade vai ver da sua empresa e que pode ou alavancar seu negócio ou destruir. As vinícolas do Sul, elas tiveram a reputação delas desgastadas e vão demorar, sabe-se lá quantos anos para voltar a ter o renome que elas tinham no mercado de vinhos. Eu nem falo tanto da questão de prejuízo financeiro, não, tá? Assim, de forma direta. Essa questão da marca, da reputação, do nome do negócio, fica totalmente prejudicado. E isso demora muito tempo para se recuperar. Um outro exemplo, cervejaria Baker. É um caso público, então a gente pode falar aqui sem problema nenhum. Pode falar o nome. Então, são alguns exemplos que a gente tem aí. Como é que foi o caso da cervejaria Baker? O caso da cervejaria Baker foi um problema com relação à produção, né? Acho que um fornecedor, alguma coisa com relação à produção deles, que tinha aquele etileno glicol, eu não sei o nome técnico agora, e que as pessoas vieram a falecer por conta dessa falha, e aí veio toda uma cadeia de problemas. E aí era um fornecedor não qualificado que trouxe esse problema, colocou a um produto que não deveria ter sido colocado, que era um produto químico que trazia risco à saúde. E por causa de um furo em uma das panelas que fala de produção da cerveja, aquilo foi... Exatamente. Manutenção... A manutenção não foi feita corretamente, bem agora eu lembrei do caso. Alguma coisa nesse sentido. Mas não se recuperou. Tanto que, qual foi o caso da Baker? Quem é a Baker? Acabou. Era uma cerveja que Acabou a estava... reputação da Todo mundo empresa. conhecia. Todo mundo queria saber mais de cerveja artesanal. Eu acho que eles foram um dos pioneiros. Acabou o nome. Dificilmente eles voltam para o mercado. Acho engraçado que a gente também trabalha com a parte de alojamentos, né? De fiscalização de alojamentos. Sim. E isso para estourar escândalos em torno desse assunto também é muito fácil. Alguns anos atrás, aliás, eu já tenho uns 15 anos isso, quando aconteceu as obras da Arena do Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. E aí, não é à toa, né? Porque eu sou gremista, mas eu tenho que me levar no assunto aí. Mas estourou um escândalo e a gente joga ainda na internet aqui, tem lá, alojamentos do Grêmio em condições precárias, como é que análogas à escravidão, não sei o quê. Primeiro, nada a ver com o Grêmio. Né? Quem estava fazendo era uma construtora. Quem estava alojando aqueles funcionários era uma terceirizada da construtora. E quem levou a culpa foi o Grêmio, cara. Entendeu? Então, assim, é muito fácil você derrubar. Ela responde qualquer coisa aqui, né? É inconveniente você. Mas é muito fácil você destruir a reputação. Principalmente a mídia, ela vai focar naquela que tá mais lá em cima, né? Nem só a mídia, tá? A internet. Internet. É viral. Se transforma num viral. A partir do momento que se transforma num viral de forma negativa, e aí é justamente o que o compliance quer evitar, porque a gente atua de forma preventiva, você acaba interrompendo ali, quando você está trabalhando com compliance, que isso se transforme num viral negativo. A gente consegue trabalhar justamente ali no que foi a causa do problema. O que você pode fazer para evitar que isso aconteça de novo? Então, te dá a oportunidade de você tratar. Lógico, tem requisitos técnicos para isso, mas ele te dá a oportunidade de você tratar justamente essa causa do que gerou. Qual que é a essência, então, da palavra, do compliance, comprometimento, né? Qual que é a essência disso para vocês? A gente costuma falar do compliance em roupagens diferentes. A Mayra leva mais para o lado corporativo, quando ela vai fazer os treinamentos. Eu levo para o lado mais individual de cada ser humano. Nada mais é do que estar em conformidade. Então, o que compliance tem a ver com ética, com integridade? A gente voltar aquelas cultura de antigamente que a ética estava presente na nossa rotina.
A gente está tendo que voltar àquilo. E quando a gente fala em compliance, as pessoas estão ligando isso, está muito ligado à política, corrupção, a Lava Jato, a governo federal, a briga política. E estar em compliance nada mais é do que a gente olhar para a individualidade de cada um mesmo e ver o que a gente está fazendo para que a ética e a integridade voltem para a sociedade. Então, são atos individuais que, se todo mundo tiver, a gente vai conseguir melhorar a sociedade. Isso é o que cada um de nós pode fazer. É um carro estacionado no lugar errado, é você respeitar os mais velhos, é você saber que uma coisa errada, um troco errado que você recebeu, você tem que devolver. Isso é uma rotina do dia a dia do indivíduo. Então, a gente começa por aí. Aí a gente vai para aquela parte mais robusta do compliance, que é para a parte empresarial. O que a gente faz como isso, né? Você sabe que eu ouvi uma história uma vez que lá no Japão, as pessoas, os trabalhadores que chegam nas indústrias, que chegam primeiro, eles botam o carro mais longe para guardar a vaga para os que chegam atrasados botarem mais perto da portaria de entrada. A cultura do nosso país, ela é regida por uma série de coisas, né? E eu coloquei isso como um comprometimento também, como um lema, vamos dizer assim, das minhas empresas. É tornar o Brasil um país de pessoas comprometidas. A gente chegar lá fora e falar, eu sou brasileiro, o brasileiro é um cara comprometido, um cara dedicado. Orgulho, né? Sabe? Não tem Exatamente. mais. Eu acho que tem um ranço, assim, né? Vou colocar esse estigma com relação ao brasileiro, comprometimento, a questão da conformidade. Eu acho que isso vem desde lá do Zé Carioca, né? O famoso jeitinho brasileiro. Quer dizer, que foi eternizado ali nas histórias em quadrinho. Então, você vê assim, o que era o que se pensava do Brasil naquela época. Então, desde então, vem se tendo esse trabalho e só depende da gente. É um meio que complexo de vira-lata, né? Uma coisa desnecessária. Exatamente. E que a gente não tem isso. Não tem isso. A gente está lá no Paraguai agora, fazendo um trabalho lá no Paraguai. Você precisa ver como que os paraguaios recebem os brasileiros lá, né? Somos, assim, pessoas mais evoluídas para eles lá, que estão trazendo informações preciosas, eles querem aprender com a gente, né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar, aprender a valorizar o que a gente tem de essência e fazer com que isso seja exaltado, né? Então, eu acho que a cultura do compliance, talvez ela seja esse o caminho, a gente começar a abrir isso e desmitificar isso, né? E com a seara empresarial, os empresários têm que entender que isso está sendo cobrado cada dia mais e que aqueles que se anteciparem e implantarem a política anticorrupção ou a política de integridade dentro da empresa, eles vão estar na frente. Vai ser um fornecedor premium, igual você gosta de dizer, vai ter benefício nas concorrências e até mesmo conseguir implantar de uma forma mais tranquila do que depois ter que fazer igual a LGPD. As pessoas tiveram um prazo muito longo para fazer e não fizeram. Aí tiveram que fazer a toque de caixa depois para cumprir a legislação. Jeito, exatamente. E assim, mais do que isso, vai ser um diferencial competitivo. Vai ser justamente o que vai transformar essas empresas numa empresa premium, né? E tem toda uma roupagem internacional também. O ESG, que todo mundo vincula muito à questão social, pensa no meio ambiente, e não sabe que o G é de governança. E dentro da governança está o compliance. Então, quer dizer, mais uma vez a gente volta para o compliance. Mais uma vez a gente volta para essa parte relacionada à conformidade. O compliance vem não só com uma questão de conformidade, ela está diretamente vinculada aos valores empresariais, a cultura organizacional. E aí o grande impacto que a gente tem, eu acho que o grande desafio é justamente questão cultural, não é só no país, nos negócios também, nas empresas também. E o principal ponto-chave do compliance, que é o que muitas pessoas acham que é só cumprimento a normas, a lei, não é. É gestão de risco. Gestão de risco de compliance. Você tem gestão de risco de negócio, então você tem gestão de risco de qualidade, gestão de risco financeiro, gestão de risco de integridade. Então, o compliance vem justamente nessa vertente.
E aí, mais uma vez, o trabalho que vocês desempenham faz toda a diferença. Inclusive, como que a gente pode, ó, agora falando de tecnologia, né? Como que vocês enxergam a entrada da tecnologia como contribuição para essas verificações? Que é um caso que a gente tem, né? A gente até já inseriu. Alguns documentos são visualizados por inteligência artificial, temos uma central de informações que trabalha ali aquelas informações e são estratégicas, de certa forma, para os gestores. Isso gera uma espécie de mais segurança para eles, para ter informações, né? Tem um portal, sobem o portal, né? Tem canais de acesso direto aos analistas. Não tem muita coisa que não é robotizada, tem que ser, obviamente, humanizada, né? Principalmente as relações com essas empresas que têm muito excesso de pendência, não sabe como lida e tal. Então, como que vocês enxergam isso aí? Existe essa possibilidade de união dessas forças aí, tecnologia com compliance, verificação? Cara, eu acho que uma não existe sem a outra, né? No caso de vocês, um pequeno fornecedor, ele precisa, sei lá, apresentar, chutando, 50 documentos diferentes. Você tem uma plataforma, você tem um checklist daquilo, o que foi apresentado, o que não foi, o que está em conformidade, o que não está. Então, assim, a gente ganha muito tempo, transparência e organização de processos internos. Eu sou adepta do smart work. Então, assim, eu acho que essa questão da automatização ou então da inteligência artificial, ela vem justamente para poder transformar o trabalho, deixá-lo mais inteligente. Mas isso não substitui o fator humano. Então, eu acho que dentro desses gaps aí, que você não tem a necessidade de ter o fator humano, como, por exemplo, você falou assim, tem que estar auxiliando, é muito documento. Não tem jeito. Mas o que puder otimizar com a inteligência artificial, com certeza. Agora vamos entrar numa polêmica aqui, né? A questão do chat GPT. Como é que isso está sendo visto na área jurídica? Porque, com certeza, tem muito advogado, ou então até eu acho que o juiz, de repente, recorrendo ao chat GPT ali para pelo menos um auxílio ali. O que está acontecendo mesmo? Eu vou. A Arituza até riu, né? Eu tenho um ponto de vista com relação a isso. Vou falar de novo. Smart work. Eu acho que se puder contribuir, não tem problema. O que não pode acontecer é que as pessoas parem de pensar e parem de exercer as suas atividades ali, fazer a compreensão técnica para depender da inteligência artificial. Porque você não vai conseguir fazer o que se chama, né, o tailor-made. Você não vai conseguir fazer ali sob medida para aquela empresa ou para aquela situação específica. Não tem como, ele não consegue trazer todos esses cenários para você. Então, assim, tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não tem como. Ele vem como auxiliar, não para substituir. O nosso trabalho como consultoria jurídica, a gente customiza muito as necessidades de cada empresa. Então, a inteligência artificial, ela usa um padrão para todo mundo. Então, a gente, há anos atrás, a gente já tinha problema com alguns clientes que quando você vai mensurar um trabalho, por exemplo, de confecção de um contrato, ele jogava no Google e fazia porque era de graça e a gente estava cobrando um valor que ele não achava razoável. Aí, quando o problema acontecia 2, 3 anos depois, ele via assim, poxa, se eu tivesse contratado uma consultoria preventiva, o meu prejuízo estava sendo menor. Porque um contrato padrão, ele não vai trazer as cláusulas específicas que você precisa para aquele seu negócio. E é o ChatGPT, ele vai ser um padrãozão lá, ele vai ajudar em muita coisa, mas não substitui, é o que a gente está falando, né? A época do hard work acabou. Agora é o smart, você tem que ser inteligente, utilizar a ferramenta do que ela for benéfica e não ficar refém ou achar que só aquilo vai resolver o problema da humanidade. Mas já aconteceu algum caso, conta pra gente aí, de repente sem citar nomes, mas algum caso que já tem acontecido no meio jurídico aí sobre isso, que evidenciou algum erro? Não, com a gente. Advogado que teve um problema na OAB porque ele usou ChatGPT na petição. Teve mesmo. Teve que sofreu um processo, sofreu uma suspensão, uma investigação na OAB, porque ele utilizou o ChatGPT para criar decisões judiciais que ele colocou na petição. Então, ele colocou ali uma fonte que não era fidedigna. Aquela decisão judicial ela não existia.
Aí, assim, essa é... Ele sofreu uma sanção, um processo ou uma sanção pela OAB por causa disso, porque ele usou de uma forma errada, né? Ele tentou simular decisões judiciais com chat. Mas eu acho que de certa forma a gente está falando aqui de mais de ajuda do que do que qualquer tipo de intempérie que possa estar acontecendo nesse ramo, né? Eu acho que o importante é a gente unir forças, né? Como eu estava falando aqui. Com certeza. A gente não pode lutar contra isso mais, esquece. Não, Na escola da minha filha, eles fizeram uma coisa que eu achei interessante. Ao invés de proibir os alunos de usar o chat, eles deram todo passo a passo para que eles usassem o chat GPT para fazer o trabalho, mas as pessoas teriam que apresentar o trabalho lá na frente. Então, ele fez tudo com ajuda, mas ele teve que estudar para fazer a apresentação. Então, o problema foi resolvido, porque proibir não ia ter como, né? Não tem, eu acho que não tem para onde a gente correr mais. Eu acho que assim, as tecnologias elas vêm evoluindo ao longo dos anos. É interessante que eu gosto de assistir série, né? Eu assisti um CSI, lá do comecinho. E aí é legal porque a gente vê a evolução do telefone celular. Como que começou? Como é que é o bip ali, né? Depois veio o celular, depois o celular era desse tamanho, depois foi diminuindo. E hoje como que tá? E não tem para onde correr. Era a mesma coisa na época do celular. O celular traz esse problema, traz isso, traz aquilo outro. Mas hoje é uma ferramenta que a gente não vive sem. Caminho sem volta. É um caminho sem volta. Mas eu acho que vai acabar tendo havendo a necessidade de uma regulamentação. Né? Isso já é um movimento que a gente está vendo. Na França, eu acho que já tem um projeto de lei, já foi aprovado. Na Itália parece que não dá. Pois é. Também. Então, alguma coisa vai vir nesse sentido. Então, talvez alguma regulamentação via LGPD, eu não sei. Né? Através da NPD, da Autoridade Nacional de Proteção A LGPD foi uma boa regulamentação, né? Onde que surgiu a LGPD? O primeiro movimento de regulamentação do LGPD? Foi na Europa, né? GDPR. Eu não sei se foi primeiro lá não, tá? Mas eu sei que hoje a mais rígida é a GDPR. Começou lá, foi na década de 80, foi isso? Lá já tem bem mais tempo. Aqui no Brasil chegou bem atrasado. Né? Demorou bastante para chegar aqui. Né? E aqui eles demoraram muito a fazer regulamentação, eu acho que perdeu um pouco da força. Agora as empresas estão retomando essa implantação, porque ficou um tempo parado também por causa da pandemia. E agora que as empresas estão sendo cobradas de novo, vão voltar a pensar nisso. Se fosse ver nos projetos industriais que a gente trabalha lá, é normal o cara andar com pilha de carteira de trabalho no banco do carona, eu brinco lá, falo isso nos meus pits lá, mas é verdade, cara, é verdade. Pilha de documento, né? E a gente faz isso, né? Que é a análise de documento, né? Antes fazia muito aquela coisa da cópia, né? Você tira cópia de tudo, é arquivo, que é mais fácil para você. Né? E a justiça é um pouco modista, né? Então, ano passado, em São Paulo mesmo, tinha muita reclamação trabalhista com pedido de dano moral em razão da LGPD. A utilização indevida dos dados, que não apagaram os dados depois que a pessoa foi demitida, o que tinha sido feito com o currículo dela, com os dados que ela apresentou na empresa. Agora, não sei como é que tá essa... É porque a NPD ainda não tinha sido criada, aí depois veio a NPD, ela foi criada, aí ela começou a criar as regulamentações com relação... NPD é o quê? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma agência reguladora, né? E ela veio trazendo essas regulamentações, igual a gente tem, porque é muito comum a gente ouvir da ANS, Banco Central, por aí vai. A NPD começou a trazer diretrizes com relação a isso, que era o que antes não existia. Né? Então, eu acho que acabou caindo por terra, numa situação igual a essa, é cumprimento de obrigação legal. Então, tem previsão na LGPD, a pessoa foi mandada embora, mas ele tem que manter arquivado por lei, ele tem que ter aquele arquivo ali por não sei quanto tempo. Então, assim, eu acho que, na verdade, eu acho que é muito mais vontade de querer criar um tumulto do que tudo. Meninas, mudando de assunto, quais são os planos de vocês fora, né, essa questão do compliance aí, da Arjur, e aí, o que tá trabalhando aí? Em quê? Pedalar você não tá pedalando, que eu sei. Parei de pedalar, tenho que voltar, mas eu vou voltar no dia que você voltar também. Então a gente combina de pedalar junto e quando a terceira ponte liberar a ciclovia, a gente volta, combinado? Tá. Então fechou. Tá bom. Mas a gente tem um projeto de crescimento.
a Arju, ela, desde a criação, ela sempre foi voltada para o compliance, a gente tinha uma outra nomenclatura, né? Por que que a gente criou um escritório voltado para a consultoria jurídica? Nós trabalhamos em algumas bancas de massificado trabalhista, né? Você tem um volume muito grande de processo. E a gente percebeu que as grandes empresas, elas têm uma repetição de demanda trabalhista. Hora extra, comissão que era paga como prêmio, pagamento por fora, assédio moral e tal, e tal. E aquilo dava 500, dava 1.000 processos. Por que que esse monte de processo? Por que que a gente não trabalhava um preventivo para a empresa acertar aquelas arestas para reduzir o passivo trabalhista dela? A nossa vontade. Trabalhar a causa do problema. A causa é não ficar batendo no problema. Então, o nosso escritório ele é voltado para a consultoria preventiva. A gente tem pouquíssimos processos dos nossos clientes. Não sei se a gente já falou aqui, não falamos ainda. Nós somos um dos poucos escritórios do Espírito Santo que tem a ISO da qualidade, ISO 9001. E um dos nossos indicadores é a quantidade de processo dos clientes. Não é um indicador que está ligado intimamente a nós, mas a gente entende que o nosso trabalho está intimamente ligado à quantidade de processo e a gente é arrojado e manteve esse indicador. Sim. Até os consultores empresariais falam assim, mas não é a ingerência de vocês. Como é que vocês vão manter isso como indicador? Por enquanto deu certo. Por enquanto deu certo. Tem funcionado muito bem. E aí a gente quer crescer, né, a nossa aba de direcionamento dessa consultoria preventiva. Nós temos uma expertise em empresas de tecnologia, em escolas, e aí a gente quer aumentar a nossa capacidade de absorção de clientes e investir em treinamentos em company, que a gente já percebeu que a partir do momento que a gente integra mais a alta direção com a equipe, a comunicação interna melhora. E aqueles clientes que a gente já tem assim uma rotina de fazer a cada 6 meses um encontro com eles, faz uma CIPAT, faz um bate-papo com a equipe, o ambiente deles melhora muito e a produtividade aumenta. Melhora muito. Comunicação e treinamento são 2 ferramentas extremamente importantes e relevantes para a gente poder... Para o compliance, propriamente dito, e para a gente poder melhorar realmente esses fatores internos de cultura dentro das empresas. Com relação aos nossos projetos, só complementando, Ari, a gente tem a Arju Advocacia e o Instituto de Compliance do Espírito Santo veio como um spin-off aí da Arju, justamente por conta desse trabalho, dessa visão que a gente teve, de querer trabalhar na solução do problema e prevenir que esse problema chegasse a outros patamares. Né? E não é à toa que nós estamos juntos, né? Vocês mesmos estão nos apoiando lá, sempre nos apoiaram, toda a parte de documentação. A MetaX, que se posiciona como uma empresa de auditoria, ela é requerida, né, de uma série de informações. Os contratos são PJs, né, que eu tenho. É um desafio que a gente tem, né? Porque a gente mexe com uma mão de obra que é online. Tem gente que está lá no Ceará, tem gente que está no Rio Grande do Sul, em São Paulo. E vocês que nos deram essa estruturação, né? Então, agora mesmo nós estamos fazendo lá um trabalho de política... Código de conduta, né? E que eu acho que isso vai ser quase que um mandatório para qualquer empresa que queira estar nesse nível. Né, a maior parte das empresas acham que programa de integridade é implantar um código de conduta. E não é só isso. Essa é a hora primeira, que o start, né? Mas o é o pontapé ponto inicial. do programa de integridade é o código de conduta, da onde a gente começa. Exatamente. Mas o fato de vocês já estarem começando por aí é fantástico. O treinamento da equipe, você vai ver como é que vai ser legal. A gente faz com muito carinho esse trabalho. Muito bom, gente. Então é isso. Eu acho que essa que é a ideia, né? A gente tá sempre suprindo as empresas, né, de informações que dê segurança para a prestação do serviço efetivamente, né? Não tratar isso como um mito ou alguma coisa que tem que ser desvendada, né? Eu acho que essa que é a ideia. Buscar conhecimento e estar dentro das linhas adequadas. Dessa forma, eu acho que a gente vai acabar transformando a nossa... ressignificando, vamos dizer assim, a característica do brasileiro lá fora, né? Como a gente estava falando, né? Exatamente. Isso aí, pessoal. Valeu, obrigado aí. Obrigada pelo convite. A gente agradece muito o convite, né? Porque a gente acha que o Pastinha é um projeto muito legal
que ele vai desbravar aí em breve e nós vamos fazer uma parceria nele que Vai, nós vai vamos ser o arrebentar. compliance do Pastinha. Vai, nós vamos arrebentar. Ai, marcas premium, né? Marcas Marcas premium, premium, com Premium. certeza. É isso aí. Obrigado, meninas. Valeu. Obrigada a vocês. Obrigada a você, viu? Boa Sejam noite. sempre bem-vindas aqui. Tá joia. Valeu. Tchau.